pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de espelho de resposta de PET. E dessa vez eu e a Luana vamos fazer o espelho da semana 3 do primeiro ano, do PET 3 de 2021. Bom, esse PET continua focando nesses temas, né, relacionados com a biodiversidade e a conservação. E essa semana em específico vai tratar de biodiversidade. Bom, vamos direto para as questões. Questão 1. Eu vou olhar para baixo que é porque eu estou lendo. Com base em seus conhecimentos e no assunto estudado na semana, é correto afirmar que o termo diversidade biológica ou biodiversidade se refere à variedade e à disponibilidade de seres vivos em diferentes níveis e dos ambientes onde vivem. Essa afirmativa está correta? Sim, porque biodiversidade ela se refere, né, justamente a essa variação que existe entre todos os seres vivos que existem, né, em determinada região naquele momento, né? Então a biodiversidade ela vai ser como se fosse uma medida, ela vai indicar se aquele ambiente é mais ou menos diverso, se ele tem mais ou menos variação ali. Então, com base nesse conceito, a gente vai conseguir estabelecer se um ambiente é mais ou menos diverso e também se está ocorrendo perda de biodiversidade, né? Se a variação biológica existente ali está diminuindo. Isso é um indicador que pode ser usado para quê? Para a gente saber, né, direcionar as estratégias de conservação do meio ambiente. Vamos para a segunda afirmativa. No Brasil, o bioma Mata Atlântica foi reduzido em cerca de 12% da sua cobertura original, mas políticas ambientais vêm contribuindo para cessar as perdas. Bom, essa questão, na primeira vez que eu bati o olho nela, eu nem tinha observado a pegadinha, que é esse em cerca de 12%. Na verdade, o que ocorreu com a Mata Atlântica é que ela foi reduzida a 12% da área total que ela tinha, certo? Então, ao longo dos anos que se foi medido, né, a quantidade de área ocupada pela Mata Atlântica, ela foi reduzida de 100% até 12% nas medições mais recentes. Vamos continuar a leitura, né? Mas políticas ambientais vêm contribuindo para cessar as perdas. Na verdade, políticas ambientais elas vêm contribuindo para diminuir um pouco as perdas. Mas com base nesse gráfico que a gente está vendo, a gente pode observar o quê? Que o nível do desmatamento diminuiu bastante em relação principalmente aos anos 90, né? Mas ele ainda existe ali um nível existe uma taxa, né, anual de desmatamento da Mata Atlântica. Então, a cada ano, ela continua perdendo uma certa quantidade de cobertura vegetal. Ou seja, ela continua diminuindo. A Mata Atlântica continua sendo desmatada e devastada. Eu até separei duas manchetes, né, bem recentes até, que retratam essa questão de que o desmatamento na Mata Atlântica ainda é um problema bem pertinente. A primeira é de 2017, que é o seguinte: desmatamento da Mata Atlântica cresce quase 60% em um ano. Notícia de 2017. E tem uma outra, que é de 2020, ou seja, do ano passado, que diz: desmatamento na Amazônia cresce quase 30%. Vamos voltar lá para as afirmativas para não prolongar demais. 3. O desmatamento para a disponibilização de terra para atividades agropecuárias e avanço das cidades é um fator primordial na destruição de ecossistemas e na redução da biodiversidade. Bom, se a gente pensar no que está falando a questão, a gente vai ver que ela está correta. O desmatamento ele é hoje a principal causa da perda de hábitat, da destruição de hábitat das espécies que vivem em um determinado local, né? E quando você tem destruição de hábitat, a tendência a se ter extinção e perda de diversidade é muito grande, certo? E para que é feito o desmatamento na maioria das regiões, principalmente do Brasil hoje? Em primeiro plano, você tem a agropecuária, que é o desmatamento motivado para se ter terras
aptas, né, à criação de gado e também ao plantio das monoculturas, né, que a principal delas é a soja. E uma outra razão que leva ao desmatamento é a expansão das cidades, né, a construção de áreas urbanas. Mas em comparação com a demanda da agropecuária de terras, esse fator é menos expressivo. Separei também algumas manchetes que podem ser interessantes e vou ler elas rapidinho. Reportagem de 2020. A agropecuária foi responsável por 90% da perda de vegetação natural no Brasil, aponta levantamento. Esses 90% não foi no ano de 2020, foi entre os anos de 1985 até 2019. Então, é uma questão que é bem expressiva, né? Ao longo de todos esses anos, praticamente 25 anos, né? 90% do desmatamento que teve no Brasil foi gerado pelas atividades de agropecuária. Que é claro, crescem, né, contribuem para a economia, mas isso tem um custo que é um custo muito, muito grande para a biodiversidade. E uma outra reportagem que eu achei interessante também mostrar para vocês, que é desse ano, é a seguinte: produção e plantio de soja deve bater recorde na safra brasileira 2020 a 2022, né? De safras. Então é uma coisa que é meio que diretamente proporcional. À medida que aumenta o desmatamento, acaba aumentando também a produtividade da agropecuária, né? Porém, qual que é o saldo disso, né? Qual que é o saldo disso para a natureza? Qual que é o saldo disso para a economia? Se você pensar a longo prazo, porque a gente tem que a longo prazo a tendência é que surja uma preocupação maior com a conservação à medida que a gente perca mais. Então, qual que é o custo desse recorde de produtividade hoje no longo prazo? É algo a se pensar. E a última afirmativa é a seguinte: destacam-se como principal motivo pela perda da biodiversidade a introdução de animais exóticos. Bom, a introdução de animais exóticos é um fator que contribui muito para a perda de biodiversidade. Mas com base nesses argumentos que a gente vê, né, a respeito da perda e conservação da biodiversidade, a gente vê que a principal causa não é a introdução de espécies exóticas, mas sim a destruição de hábitat. Então, é um fator que é pertinente, que ele tem uma influência sobre o que a gente está estudando, né, que é a perda de diversidade, porém, não é o principal. O principal é a destruição de ecossistemas. Com base nisso, a gente vê que as afirmativas 1 e 3 estão corretas, enquanto as afirmativas 2 e 4 estão erradas. Bom, agora a Luana vai apresentar para vocês a questão 2 e eu volto para a questão 3. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luana, estou aqui de novo para corrigir o PET com vocês. Então, vamos lá. Questão 2. Conheça a seguir algumas espécies que correm risco de entrar em extinção e sua classificação de acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, de sigla UICN, como está mostrando na figura 6. E nessa figura 6, a gente tem que entender que a ordem de hierarquia dela, né, do menor para o maior grau de ameaça, né, de extinção, que é mais preocupante, é no sentido anti-horário, tá bom? Então, vamos lá. As espécies que nos deram foram as seguintes: tamanduá-bandeira, que é um animal que está classificado como vulnerável; a onça-pintada, que está classificada como quase ameaçada de extinção; o tatu-bola, que atualmente está classificado como vulnerável; e o mico-leão-dourado, que é uma espécie classificada como em perigo. E aí vamos para a letra A. Dentre as espécies citadas acima, seguindo as categorias da UICN, qual espécie sofre maior ameaça? Então, gente, qual que é? É o mico-leão-dourado. Por quê? Nesse sentido, né, anti-horário, a espécie que entra na categoria de mais ameaçada, né, é a que está em perigo no caso. Por quê? Porque o tatu-bola está como vulnerável,
o tamanduá também como vulnerável e a onça pintada como ameaçada de extinção. Então, em níveis de categoria, né, hierárquica, o que está mais em perigo é o mico-leão-dourado, que está na categoria em perigo. Tá ok? Bom, agora a gente vai para a letra B dessa questão. A letra B diz o seguinte: baseado nas principais ameaças à biodiversidade, numere algumas estratégias de conservação das espécies no ecossistema. Bom, então vamos voltar um pouquinho. Quando a gente fala, né, dessas ameaças à biodiversidade, as principais são a destruição do habitat da espécie, né, o uso excessivo dos recursos naturais, introdução de espécies invasoras e também a poluição. Quando a gente traz essas ameaças, a gente pensa também em como combater, em como conservar, né, essa biodiversidade. Então, como está pedindo na questão, eu trouxe algumas estratégias. E quando a gente pega, né, essa ameaça, que é a destruição do habitat e uso excessivo de recursos naturais, uma forma de estratégia de conservação é a chamada conservação ex situ. O que seria isso? É uma conservação, é uma preservação dessa biodiversidade além do local natural, ou seja, são espécies que não estão no seu local de origem. E onde que acontece esse tipo de conservação? São nos zoológicos. E aí a gente vai ter também a conservação in situ. In situ já é a preservação dos componentes da biodiversidade, né, de espécies que estão no seu local de origem, né? Então, estão no seu local natural de ocorrência. E é o tipo de conservação que mais ocorre, tá ok? E um exemplo desse tipo de conservação é as áreas de conservação que temos. Em Minas Gerais temos várias também áreas de conservação. Então, aí entra também o ICMBio, né, o IBAMA, tá ok? E aí também, uma outra forma que é importante ressaltar, né, outra estratégia, é referente à legislação ambiental. Por que eu estou falando isso, né? Como a gente fala dessas áreas de conservação, elas estão lá, mas elas precisam de fato, né, existirem e permanecerem como áreas de conservação. Então, existe um sistema, né, chama Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC, e ele foi instituído, né, em uma lei que estabelece normas e critérios para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação no território brasileiro. Então, é uma lei muito importante, pois é a primeira que visa a aplicação efetiva dos conceitos de desenvolvimento sustentável e conservação biológica. Então, é importante a gente saber o que os governantes estão propondo como legislação ambiental, porque é uma estratégia de conservação, né? A gente precisa desse Estado, desse governo, com leis efetivas na conservação ambiental. E aí entra também uma forma, né, de conservar, uma forma de fazer com que não ocorra a implementação de espécies exóticas, porque isso é um crime, é considerado um crime ambiental. Então, a gente precisa dessas fiscalizações efetivas de leis ambientais que, de fato, vão fiscalizar e não deixar essas situações ocorrerem. Tá ok? E aí, também eu trouxe um exemplo, que é o corredor ecológico. O corredor ecológico é uma forma também de uma estratégia de conservação em um local, né, igual, tá passando uma rodovia. A gente faz um corredor ecológico para aqueles animais silvestres passarem, para que não tenha uma segregação dos hábitats, né, e eles consigam, assim, aumentar essa conservação. Então, essas foram algumas estratégias, né? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição. Vejamos então a questão 3. Leia o trecho a seguir e responda a pergunta que se segue. O surgimento da Covid-19 enfatizou o fato de que, quando destruímos a biodiversidade, destruímos o sistema que sustenta a vida humana. Quanto mais diverso é um ecossistema, mais difícil é para um patógeno se espalhar rapidamente. Bom, depois da citação, o Covid-19 nos apresenta uma oportunidade. Só uma correção, gente. Covid-19 é o nome da doença, tá? O nome do vírus é SARS-CoV-2. Deveria ser a Covid-19 ou o SARS. Ou o SARS-CoV-2 ou o coronavírus, enfim. Mas o Covid-19 está errado. O Covid-19 nos apresenta uma oportunidade.
repensar nosso relacionamento com a natureza, reconstruir um mundo ambientalmente mais responsável e concluir que vamos para as alternativas. O que a pandemia, né, toda essa situação da pandemia, permite que a gente compreenda, né? Permite que a gente repense a respeito da nossa sociedade. A perda de biodiversidade não favorece a transmissão de patógenos entre animais e pessoas. Vamos pensar um pouquinho a respeito dessa afirmativa. Quando nós perdemos biodiversidade, a gente não está perdendo variação? Vamos pensar um pouquinho mais. Se você tem menos variação, as populações que vão estar presentes, elas vão ser, teoricamente, resistentes e suscetíveis a coisas que são parecidas, né? E se você tem resistência e susceptibilidade muito parecida ali, se porventura tiver um patógeno que é capaz de infectar uma população, a tendência é que ele seja capaz de infectar outras populações adjacentes ali é muito grande. Isso favorece o quê? Favorece que esse patógeno seja transmitido ali entre as populações e essas populações, às vezes de animais silvestres, podem entrar em contato com as populações de seres humanos. Existe uma chance de ocorrer a transmissão desse patógeno entre os animais silvestres e os seres humanos, né? É nisso que constituem as zoonoses. E a partir daí você tem um surto de alguma doença que pode escalar, né, a uma situação de endemia, depois epidemia e chegar talvez até uma pandemia, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, a perda de biodiversidade, ela favorece a transmissão de patógenos. Não é que ela freia a transmissão de patógenos, muito pelo contrário. Ela torna a transmissão muito mais fácil. Vamos pular para a letra C. A destruição de hábitat contribui para a aproximação de espécies silvestres e o homem, evitando epidemias. Vamos conectar isso com o que eu acabei de falar a respeito desse contato direto, né, do ser humano com os animais silvestres, que pode favorecer a transmissão de patógenos entre essas populações, né? Essa aproximação de animais silvestres com o ser humano, ela impulsiona, na verdade, o risco de se ter epidemias, porque o ser humano está sendo apresentado a diversos patógenos com os quais ele não teria contato naturalmente. Se ele não teria contato naturalmente, evolutivamente não existe resistência, né? Não existe uma resistência adquirida à infecção por esse patógeno. Então o ser humano se torna suscetível à infecção, dependendo da transmissibilidade, né? Isso pode ser mais ou menos transmissível dentro da população humana. E quando você tem uma transmissão que é muito facilitada, isso pode escalar um grau muito grande. Por exemplo, novamente o que a gente está vivendo hoje. Você pensar como a pandemia, né? Antes de ser pandemia, como começou a transmissão de coronavírus para o ser humano, foi uma situação parecida com essa que eu acabei de ilustrar. Letra D. Reimaginar nosso relacionamento com a natureza é colocar o homem no centro das nossas decisões. Bom, isso tem sido feito pela espécie humana ao longo dos últimos milhares de anos e para o relacionamento do homem com a natureza não tem dado certo. A gente dominou a natureza, né? A gente é capaz de produzir basicamente tudo que a gente precisa hoje para sobreviver a partir das ferramentas que a natureza oferece. Porém, isso está tendo um custo muito grande para a natureza, né? A perda de diversidade é um indicativo de que a natureza não está sendo tão beneficiada por essa relação. Então, eu corrigiria essa frase falando que reimaginar nosso relacionamento com a natureza é colocar a natureza no centro de nossas decisões, ou colocar a preservação no centro de nossas decisões. Mas colocar o homem no centro das decisões já tem sido feito e não tem tido um efeito muito positivo. Vamos agora, né, voltar lá à alternativa B, que eu tinha pulado.
Endereçar o surgimento de doenças zoonóticas requer tratar a sua causa principal, as atividades humanas. Então, quando você quer chegar, né, à raiz do problema, né, da transmissão das doenças zoonóticas, você tem que pensar justamente nisso. O que está causando essa transmissão? Por que o homem está em contato com essa espécie que está transmitindo um patógeno para ele? Se essa espécie é silvestre, por que o homem está invadindo o hábitat dessa espécie? Ou o que o homem tem causado no hábitat dessa espécie que tem feito com que ela tenha que procurar abrigo, né, ou às vezes alimento, ou alguma situação, o que o homem tem provocado no hábitat dela que tem feito ela se aproximar mais das cidades, né, das populações humanas. Então, se a gente quer pensar mesmo na origem das doenças zoonóticas, a gente tem que se enxergar como o causador da transmissão. Bom, o PET de hoje vai ficar por aqui. Tá? Vocês vão voltar a ver esse tema provavelmente no futuro. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês têm liberdade para entrar em contato com a equipe de residentes, né? Para a gente esclarecer. Mas eu espero que tenha ficado claro. Eventuais curiosidades também vocês podem debater com a gente, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.